Amém, meus amados? Segundo Crônicas, capítulo 16 e versículo 9, diz assim: Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para dar força àqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto você cometeu uma loucura, por isso de agora em diante haverá guerras contra você. Essa palavra foi uma palavra, um decreto do profeta Hanani para com o rei Asa. Asa era um rei, inclusive ele era um rei muito bom. A palavra de Deus diz que ele era um rei, foi um rei que fez o que era reto e bom aos olhos do Senhor seu Deus. Com Asa, o Senhor fez grandes coisas. Foi um homem que dedicou o seu coração, foi ele que restaurou o culto a Deus, foi ele que aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto nos lugares altos, quebrou as colunas e cortou os postes da deusa Azerá. Foi ele que ordenou Judá, capítulo 14, versículo 4, e ordenou a Judá que buscasse o Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Esse homem também aboliu de todas as cidades de Judá o culto nos lugares altos e os altares do incenso, e houve paz no seu reinado. Ele foi um Deus tão bom, Deus estava com Asa, Deus agia na vida de Asa, que ele se tornou um rei muito rico, próspero. Quero que você escute aqui, antene seus ouvidos para cá, para que nós possamos tirar lições com essa história de Asa. Ele tinha um exército, meus amados, de cerca de 300 mil homens de Judá. Esses homens traziam grandes escudos e lança. E 280 mil homens de Benjamim que traziam escudo e atiravam com arco. Todos eram homens valentes. Ele tinha um poder bélico de homens valorosos, homens poderosos que tinham arte na guerra. Homens que lidavam com escudos e com lança. Mas, com tudo isso, Asa, ele teve um problema. Um rei chamado Zerá, um etíope, saiu contra ele, contra um exército de nada menos que 1 milhão de homens valentes. Aí você faz as contas, meus amados, um exército que ia daqui para lá, de menos de 600 mil homens, com outro exército que vinha contra, de mais de 1 milhão de homens, e ainda mais, esses tinham 300 carros de guerra. Eles então ficaram ali para poder se degladiar. Era uma coisa que não tinha, era uma guerra injusta. 1 milhão contra quase a metade. Mas a palavra de Deus diz que Asa orou. Olha só que interessante. E a oração dele foi muito sincera. Olha o que foi que ele orou no versículo de número 11. Ele diz o seguinte: Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ele reconheceu: Senhor, não dá. Aos olhos humanos não dá para combater com eles, porque eles são muitos, são milhares. Ele disse: ajuda-nos, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, que não prevaleça contra ti o homem. Deus ouviu a oração do rei Asa, e a Bíblia diz no versículo seguinte, que o Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. No versículo de número 14 diz que atacaram todas as cidades ao redor de Gerá, porque o terror do Senhor as havia invadido. O próprio Deus era que causava terror nas pessoas e fugiam diante de Asa. Veja que tamanha era a fé, a fidelidade que Asa tinha no seu coração para com Deus. Mas anos depois, décadas depois, surgiu um outro problema. Agora se levantou o rei de Israel, sob
o comando de Baasa. E quando Baasa foi atacar Judá, Asa, em vez de lembrar daquilo que ele já tinha feito, orar ao Senhor, pedir socorro a Deus, fez ao contrário. No capítulo 16, diz que Asa, no versículo 2, diz o seguinte: Asa então tirou prata e ouro dos tesouros da casa do Senhor e dos tesouros do palácio real e enviou servos a Ben-Hadad, rei da Síria, que morava em Damasco, dizendo que haja uma aliança entre mim e você, como houve entre o meu pai e o seu pai. Eis que estou lhe enviando prata e ouro, vá e anule sua aliança com Baasa, rei de Israel, para que ele se retire do meu território. Aqui a história era diferente. Agora Asa não orava mais a Deus. Asa agora estava confiando no poder das mãos do homem. Ele tirou a sua confiança que tinha em Deus e colocou agora a sua confiança nas mãos dos homens. Ele tirou os tesouros do seu palácio, tirou tesouros da casa do Senhor e deu de presente ao rei da Assíria, para que o rei da Síria pudesse ajudá-lo na guerra, expulsasse o rei Baasa. E como de fato, meus amados, o rei Baasa foi embora. Não pôde suportar a afronta, a guerra contra o rei da Síria, Ben-Hadad. Mas a Bíblia diz que quando aquela vitória, aparente vitória, aconteceu sobre a vida de Asa, um vidente, um profeta chamado Anani foi até o rei Asa. E eis as palavras que Anani disse para Asa. Versículo 7 do capítulo 16. Naquele tempo, o vidente Anani foi falar com o rei Asa, rei de Judá, e ele disse: olha só a repreensão que ele levou desse profeta. Você confiou no rei da Síria e não confiou no Senhor seu Deus. Por isso, o exército do rei da Síria escapou das suas mãos. Não é verdade? Aí Deus lembra, há décadas passadas, aquela vitória que ele teve contra os etíopes. Não é verdade que os etíopes e os líbios formavam um grande exército com muitos carros de guerra e cavaleiros? Mas porque você confiou no Senhor, naquele tempo, Ele os entregou nas suas mãos. Aí entra o versículo que nós lemos nessa noite. Porque, quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para dar força àqueles cujo coração é totalmente dele. Deus diz: a sua confiança deveria ter estado em mim. Você deveria ter continuado confiando em mim e não nos homens. Aí Deus falou o seguinte: nisto você cometeu uma loucura. Você foi louco, rapaz. Por isso, de agora em diante, haverá guerras contra você. Meus queridos, a fidelidade para Deus é de um valor inestimável. No sistema de valores do céu, a fidelidade vale muito, porque Ele continua procurando pessoas com essa qualidade, e ela é tão valiosa. A fidelidade, a lealdade é tão valiosa para o nosso Deus, que a Bíblia diz que Ele dá poder da sua mão àqueles que o possuem. Veja quando o Senhor disse através do profeta: porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para dar forças. Não só força física, para Sansão matar 1000 homens. Não só força espiritual, para vencer o mal e as trevas, mas força, todo tipo de força que você compreender. Força espiritual, força material, força financeira, porque a Bíblia diz que a honra precede o sucesso, a honra precede a vitória, e Deus ainda continua procurando pessoas, nesse tempo presente, com um coração disposto, fiel, para o servi-lo. Deus disse através do profeta Ezequiel, no capítulo 22 e versículo 30, preste atenção: busquei dentre eles um homem
Deus está dizendo para nós nesses dias que ainda procura um homem e uma mulher fiéis para que Ele possa usá-lo nessa terra. Porque quando Deus, meus amados, encontra alguém disposto com seu coração fiel a Ele realmente usa com grande poderio na terra. E quando Deus encontra um Noé, Ele pode enviar um dilúvio. Quando Deus ele encontra um José, Ele pode fazer Faraó sonhar para dar provisão à terra. Quando Deus ele encontra Elias, Ele pode fazer virar uma nação do avesso. Quando Ele encontra um Daniel, Ele pode fazer um rei se curvar diante da grandeza do seu Deus. Quando Deus ele encontra Esther, Ele pode livrar um povo de uma grande matança. Quando Deus encontra um Paulo, Ele pode abalar as estruturas de uma cidade. E quando Deus encontra um Jesus de Nazaré, aleluia, quando Ele encontrou Jesus de Nazaré, Ele salvou o mundo dos seus pecados, aleluia. É por isso que você está aqui hoje, louvando ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque Deus é fiel, Ele foi fiel, Ele continua fiel, aleluia. Agora, por que Deus procura por fidelidade? Você pode perguntar à pessoa, pergunta ela assim, por que Deus procura por fidelidade? A resposta é, porque primeiramente Ele é fiel. Diga assim, Deus é fiel. Querido, eu quero que essa verdade não seja somente uma verdade em que você encontra nos para-brisas dos carros, Deus é fiel. Não é somente um chavão. Deus é fiel, é uma realidade. Deus é fiel, é realmente uma verdade absoluta. Ele continua fiel. O Salmo 145 e versículo de número 13 diz assim: o teu reino é um reino eterno e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. O Senhor é fiel. A fidelidade faz parte dos atributos de Deus. Deus é fiel, porque Ele assim o é. Ele é absolutamente digno de toda confiança. Uma vez Deus falando, Ele nunca voltará atrás. Ele é fiel. Isso significa que Ele não vira as costas, que Ele não desiste. Significa que Ele vai permanecer fiel. E Ele diz em Hebreus no capítulo 13: de maneira nenhuma te deixarei e jamais te abandonarei. Ele continua fiel, irmãos. Agora, nós aprendemos a fidelidade com a Trindade. Escute, porque a fidelidade, ela tem base. A fidelidade, ela pode ser encontrada na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus, o Pai, Ele é radicalmente fiel ao seu Filho. É por isso que no episódio do batismo de Jesus, em Mateus 3:17, o Pai soou do céu a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem tenho um prazer. A fidelidade de Deus estava demonstrando a fidelidade dele para com o Filho. O Filho é também igualmente fiel ao Pai. Em João 8:29 ele diz assim: eu faço sempre o que lhe agrada. Isso Jesus falando acerca do Pai. E a maior demonstração do Filho para com o Pai foi Ele ter morrido na cruz do Calvário para salvar a humanidade, só para cumprir o plano perfeito do seu Pai. O Espírito Santo, Ele é profundamente fiel a Jesus. E Jesus disse isso em João capítulo 16 e versículo 14, quando Ele falou, Ele se referia ao Espírito Santo: me glorificará, porque há de receber do que é meu e anunciará a vós. A Trindade é o nosso modelo para a verdadeira fidelidade, amém? Diga assim: a Trindade
Diga assim: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito é um modelo para mim de fidelidade. Vocês estão captando aqui, irmãos? Como é que é o modelo do céu? Jesus orou: seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. Deus, ele procura pessoas fiéis nesse tempo. Deus, ele procura pessoas fiéis que vivam para agradar a Deus. Então a primeira pergunta que tem resposta: por que Deus procura fidelidade? Primeiro, porque ele é fiel. Segundo, porque a fidelidade nos faz parecer com Deus. Você e eu só podemos parecer com Deus quando nós vivermos a característica e a qualidade da fidelidade. Somente pessoas fiéis e leais se parecem com Cristo. Vejam, queridos, Paulo disse a Timóteo: busque a piedade. Por 2 vezes ele falou. Está na primeira carta, no capítulo 4 e versículo 7, e também no capítulo 6 e versículo de número 11. Paulo disse a Timóteo: busque a piedade. O que é a piedade? A piedade é simplesmente a qualidade de ser como Deus. A piedade é simplesmente a qualidade de ser como Deus. E já que Deus é fiel, quantos acreditam aqui? Vocês aprenderam que Deus é fiel, amém? Deus é fiel. Já que Deus é fiel, o piedoso irá buscar a fidelidade. Já que o meu Deus é fiel, eu vou buscar a fidelidade para que eu viva essa fidelidade. E a fidelidade, meus amados, é uma qualidade do piedoso que deve ser buscada. Presta atenção. A lealdade, a fidelidade é uma qualidade na vida de um piedoso que deve ser buscada. E aqui vem uma máxima: ninguém nasce fiel. Ninguém nasce do berço, do ventre da mãe, já nascendo fiel. Ninguém. Pelo contrário. A Bíblia reitera diversas vezes que em nós não há bem nenhum. Romanos capítulo 7. Por isso que, meus amados, a fidelidade ela deve ser buscada. Porque a nossa natureza corrupta nos quer fazer andar contrário aos mandamentos de Deus. Impressionante como nós somos incrivelmente infiéis e desleais a Deus e aos nossos semelhantes. Para ser fiel, é preciso busca, esforço. Mas para ser um desleal, para ser um infiel, você não precisa fazer nada. De tão natural é a natureza humana pecaminosa que nos leva para esse caminho. Agora, queridos, isso vai refletir no nosso dia a dia. Posso apertar o parafuso um pouquinho? Posso? Amém? Posso apertar um pouquinho o parafuso? Como que isso reflete, a deslealdade reflete em nosso dia a dia. A deslealdade, a infidelidade, reflete no nosso dia a dia. E isso reflete numa forma de que dificilmente alguém fica no emprego por muito tempo. Por que pessoas tão bem profissionais, pessoas que sabem fazer o que sabem fazer e gostam de fazer o que gostam de fazer, mas não permanecem muito tempo no emprego? A resposta é simples: infidelidade. Isso se reflete também em alguém que não para numa igreja. E mesmo que a igreja seja certa, correta, com doutrina boa, ele nunca vai parar. Ele nunca vai se aquietar. Ele vive em crise com os irmãos daquela igreja. A resposta é um desleal, é um infiel. A deslealdade, a infidelidade reflete nosso dia a dia, até quando não se sabe andar em aliança. Tem pessoas que não sabem viver em aliança. E saiba que Deus, querido, é um Deus de aliança. Porque Ele é um Deus de aliança, nós devemos andar em aliança com Ele e com uns aos outros. Tem pessoas que não têm palavra firme. Sabe, nosso Deus, Ele é um Deus de palavra única. A Bíblia diz que Ele não é homem para que minta,
Paulo disse: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Mas a deslealdade se reflete nisso, nos seres humanos. Pessoas sem palavras. Pessoas que dizem um sim, mas na realidade vivem um não. Pessoas que dizem um não, mas na realidade vivem sim. São inconstantes, pessoas que não têm palavras, pessoas que são desleais no seu tempo, pessoas que só chegam atrasado, não chegam no tempo, pessoas que não são infiéis nos seus tratos. E eu falei para você que você quer apertar um pouquinho o parafuso. Eu compreendo porque você não dá glória a Deus, mas tudo bem. Mas vejam, queridos, há pessoas que têm dificuldade com a autoridade. Pessoas que vivem, por isso, em conflito com os pais. Filhos respondões. Filhas respondonas. Mulheres que respondem com muitas pedras na mão, o marido, a mulher, o patrão. E tem jovens que nem respeitam os pais dos seus namorados. E tem pessoas, mulheres, que não respeitam a sogra e o sogro. Jesus está falando. Jesus está falando lá atrás, irmão. Pessoas que têm dificuldade de se sentar para aprender. São os sabe-tudo. Pessoas que vivem reclamando que ninguém reconhece pelo seu trabalho. Percebam que a velha natureza é muito fácil, é susceptível, é inclinada para essas coisas. E é por essas coisas e outras que nós não decolamos espiritualmente, não decolamos financeiramente, não decolamos socialmente, não vamos a lugar nenhum. E como eu falei, é um versículo em Provérbio, que a honra, a lealdade, a fidelidade, ela precede. A fidelidade, ela precede a honra. E você não pode esperar que o seu patrão vai te dar uma promoção se você vive chegando atrasado, ou se você sai cedo, ou se você reclama, ou quando ele te pede para você fazer alguma coisa a mais, você não, eu só posso fazer aquilo que me foi pago para fazer. Você está errado. Por isso que não se decola. Por isso que nós estamos tempos após tempos buscando Deus, por quê? Deus, por quê? Por quê? Eu só vivo desempregado, eu não tenho dinheiro, eu não tenho... Porque você ainda tem um Deus no seu coração que não é o Deus verdadeiro. Porque existe deslealdade, existe infidelidade no seu coração. A Deus é o seu semelhante, seu chefe, sua esposa, seu esposo. Deus não só quer fazer coisas grandes através de nós, irmãos, mas Ele quer primeiro fazer em nós. Deus, Ele quer fazer coisas grandes através de você, amém? Deus, Ele quer fazer coisas grandes no ambiente que você estiver, aonde você estiver. Deus, Ele quer fazer coisas grandes, mas não é somente fazer através de você, mas primeiramente em você, em mim primeiro. Isso é muito importante que a gente aprenda, porque são essas pessoas que Deus procura. São essas pessoas que o rei está procurando. O rei no Salmo 101, versículo 6 diz: os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que sentem comigo. Você pode assentar em lugar de honra quando se tem fidelidade no seu coração. Isso é um princípio que todo cristão sério tem que fazer, tem que buscar. Que essa seja a sua oração: Senhor, me dê um coração fiel. Eu quero te dizer que a fidelidade é pessoal. Quero dizer para vocês, meus amados, que esse sermão, eu fui inspirado no livro O Resgate da Lealdade, do Bob Sorg.
primeiro capítulo, é um tema que eu amo demais, porque eu tenho vivido isso na minha vida. A questão da lealdade é um princípio mais valioso que eu tenho e não abro mão. Deus também não abre mão da lealdade. Veja, queridos, a fidelidade é pessoal. Repita comigo assim: a fidelidade é pessoal. Isso significa, querido, que ninguém, além de você, é quem pode bloquear o seu chamado e o seu destino. Ninguém. Ninguém vai te deter. Ninguém vai te conter. Ninguém vai atrapalhar o teu destino. Ninguém vai atrapalhar o que Deus tem na tua vida, senão somente você. Deus, ele é fiel ao seu filho, mas por causa de quem o filho é. O filho é fiel ao pai, por causa de quem o pai é. O filho e o pai são leais e fiéis ao Espírito, mas por causa de quem o Espírito é. Não tem nada a ver que um vai depender da fidelidade do outro, se nele mesmo não tem, se nele dele não há. A nossa fidelidade torna a nossa jornada com Deus muito pessoal, gente. Eu vou explicar. Por exemplo, Davi, quando ele estava sendo perseguido por Saul, e Davi foi um cara muito perseguido por aquele rei, irmãos. Se você analisar, ler a palavra de Deus, você vai perceber a perseguição que Davi sofreu de Saul. Mas deixa eu te contar o segredo do homem segundo o coração de Deus. Davi, ele viu, na verdade, no seu destino como uma questão muito pessoal com ele e Deus somente. Ele não se levantou contra Saul. Saul está contra mim. Saul é contra Saul. Ele está querendo impedir que eu chegue ao trono. Ele está querendo impedir que eu chegue ao meu destino. Davi nunca falou isso, pelo contrário. E aqui está o segredo de um coração fiel e leal. Esse cara está contra mim, mas eu vou amá-lo do jeito que ele é. Essa pessoa, ela é muito bruta comigo. Essa pessoa, ela é muito áspera comigo. Mas eu vou amá-lo do jeito que ela é. Eu vou servir bem essa pessoa. Esse meu chefe só arranja coisas para me fazer depois que chega o meu horário de ir embora. Mas eu vou fazer do meu coração. Sabe, queridos, Davi, ele viu que o seu destino, como uma questão pessoal com ele e Deus, somente. Ele não via Saul como um empecilho do seu chamado. Ele não disse, Saul é um empecilho para o meu chamado, não. Mas ele criou uma perspectiva no seu coração. Ele pensou o seguinte, que ele pensava da seguinte forma: não tem nada a ver com Saul. Deus é quem está bloqueando o meu caminho. Minha questão é com ele. Então lhe mostrarei minha lealdade, demonstrando um espírito leal a Saul. E confiarei que o Senhor luta por mim. Ele me levará adiante em meu destino. Essa era a perspectiva de Davi. E aí nós ficamos emburrecidos. Nós ficamos melindrosos. Porque alguém falou alto com a gente. E pelo fato de que Davi via Deus como o único que dirigia seu destino, somente Deus, ele conseguiu fugir de todas as tentações para a infidelidade. Davi, ele teve a oportunidade de matar Saul. Saul estava lá dentro da caverna, dormindo. Sabe o que foi que Davi fez? Davi entrou sorrateiramente, pegou a faca e cortou um pedaço do manto de Saul. E depois ele foi embora. Quando Saul se acordou e continuou perseguindo Davi, Davi disse: meu pai, olha, meu pai, aqui eu tenho nas minhas mãos. Eu poderia ter muito bem te matado, mas eu não posso levantar minhas mãos contra o ungido de Deus. Você percebe, querido, isso? Que a fidelidade é algo pessoal, não tem nada a ver com a outra pessoa, com o seu líder que você não gosta, do pastor que não te agrada, do seu patrão que não te dá um bom dia. Não tem nada a ver com ele. Cumpra o teu papel, cumpra o teu chamado, cumpra a tua fidelidade.
E aí vem uma frase, eu achei muito interessante, do Bob Sorg, que ele diz o seguinte: atente para isso. Se você acha que uma pessoa pode ajudá-lo, então também você vai acreditar que alguém pode impedi-lo. Se você acredita que alguém é quem vai te ajudar, você também acredita que essa pessoa vai te impedir. Ele continua dizendo: uma vez que você creia que outro ser humano possa impedir seu destino em Deus, você se tornará inclinado ao espírito de deslealdade. Se você crê que um ser humano vai te impedir do teu destino, o máximo que você pode fazer é se levantar e ficar desleal, e ficar falando mal, e fazer bico, e fazer birrinha. Isso significa, querido, para Deus, que os teus olhos ainda não estão centrados nele, não em Deus, mas sim nas pessoas. Sua expectativa está nas pessoas. Nós criamos expectativas nas pessoas e por isso nos tornamos sensíveis, melindrosos, nos ofendemos com facilidade, nos magoamos rapidamente, porque nós ainda temos nossos olhos nas pessoas. E Deus te diz nessa noite: porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para dar força àqueles cujo coração é totalmente dele. Uma pessoa que tem um coração totalmente com Deus não age como um mundano, não age como as pessoas lá fora. Ela continua fiel. Eu sou fiel ao meu pastor, eu sou fiel ao meu patrão, porque primeiramente eu sou fiel a ele. Eu não sou fiel ao meu patrão porque é ele, não, mas eu estou sendo fiel a ele porque é o Senhor que me manda fazer assim, porque ele tem um coração fiel. Você pode aceitar essa palavra nessa noite? Amém? Se você aceita, aplaude ao Senhor com alegria, aleluia. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para dar força àqueles cujo coração é totalmente dele. Incline o seu coração para Deus. Incline a sua mente ao Senhor. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que morem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Ajusta teu coração. Ajusta as tuas emoções. Ajuste as suas convicções. Ajuste as tuas motivações. Você não estará aqui pelo homem. Você estará aqui pelo Senhor e para viver completamente para Ele. Se você colocar isso no seu coração, Ele vai te dar força de todos os níveis. A lealdade precede a honra. Se você quer um emprego melhor, pratique honra. Se você quer subir de grau ministerial, aonde for que é, um princípio é o mesmo, não vale só para a igreja. Eu estou ensinando princípio geral. Você pode se tornar no seu trabalho. Já vi pessoas tão fiéis aos seus patrões que receberam a herança. Os filhos nem ganharam, mas receberam a herança, ficaram ricas da noite para um dia, porque tinham seu coração em lealdade. Que o Senhor possa trabalhar em nossos corações. Eu contei no primeiro horário, quando eu cheguei na Ormesse, meu pastor me desprezava. Éramos na mesma igreja, eu servia em um ministério de missões, mas quando foi um tempo de implantar Getsemane, não viram com os bons olhos. Tudo bem. No começo, declaro para vocês que fui um desleal no começo. Mas no meu tempo sozinho com Deus, o Senhor trouxe revelação ao meu espírito, à minha mente. Eu comecei a fazer diferente. E quando eu cheguei na Ormesse, poderia estar assim, só eu e ele. Era como se fosse assim, se tivesse eu, ele e a formiga, ele dava oportunidade para a formiga para orar, mas não me colocava para orar. Mas eu continuei assim, Senhor, eu fui treinado em meu coração. Essas coisas só se pode conseguir com tempo de oração, irmãos. Não pense que não vai ser pela sua força.
Se alguém tenta a fidelidade e a lealdade pela própria força, o máximo que você pode ser é um bajulador. E Deus sabe a diferença de um bajulador para um leal. Quando se quer fidelidade pela força das suas próprias mãos, você se torna um bajulador. E Deus conhece o bajulador, como também conhece um fiel. A minha oração é que vocês sejam ricos na terra. A minha oração é que você se torne assim o mais top daquilo que você faz. Mas nós precisamos aprender sobre o princípio de lealdade, fazer o melhor que nós podemos fazer e como nós podemos fazer. Ser leais nas suas entregas, você que trabalha com serviço, ser leal na sua entrega. Rapidamente, até antes do prazo, se esforce, faça do seu melhor. Faça do melhor material, por mais que seja um pouco mais fácil do seu melhor material. Você que é empregado, chegue no seu trabalho, cumpra aquela lei dos 15 minutos, chegue 15 minutos antes. E se você puder sair 15 minutos depois, e mesmo assim perguntar ao meu patrão, você vai querer mais alguma coisa? E se ele disser, eu quero te pedir que você fique mais 1 horinha, 2 horas, tudo bem? Os cristãos são chamados para prosperar em qualquer lugar do mundo. Essa é a vontade de Deus. Que o seu povo não seja cauda, mas seja cabeça. Mas você só vai chegar a esse lugar de destino, de poderio em Deus, conforme o versículo, quando nós cumprimos a semente, lançamos semente de fidelidade. Que você se coloque de pé e vamos orar. E nessa noite, se você ouviu e atende essa palavra, se tem todo sentido para você, e você quiser voltar-se para Deus e dizer, Senhor, eu quero que o Senhor implante, eu quero que o Senhor faça isso como na minha vida, eu quero a tua fidelidade, eu quero ser fiel para com o Senhor. Queridos, isso aqui é só uma introdução de outras mensagens que eu vou falar sobre o tema. Mas eu quero dizer para você que o Senhor quer começar fazendo na sua vida a salvar através da salvação. A fidelidade e a lealdade não se começa com as próprias mãos, mas sim pela força de Deus. É Deus que te dá graça. E é esse convite que eu quero te fazer agora. Se você quiser graça de Deus, para você receber de Deus esta unção, você pode vir até aqui à frente e receber a oração. Se você quiser, vem agora. Você que ainda precisa encontrar-se com Cristo, render o teu coração a Cristo, esse é o momento. Deus é tão leal ao Filho que Ele diz, em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens. O Pai é tão leal ao Filho que Ele se recusa a receber outros caminhos, a aceitar outros caminhos se não for pelo Filho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ponto final. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Venha para Jesus. Encontre lealdade em Jesus. Encontre fidelidade nos braços dele. Onde está a primeira pessoa? Para Jesus. Venha.